Ela é formada em Relações Públicas pela Universidade de Miami, nos Estados Unidos, e especialista em gestão de imagem. É empresária, empreendedora, gestora, relações públicas na iniciativa privada, filha de um cientista e diplomata internacional. Morou em um bocado de países. Hoje carrega uma bagagem cultural riquíssima. Já foi presidente da Casa Cor Campinas, reconhecida como uma das maiores mostras de paisagismo das Américas. Cofundadora do projeto social Bem na Moda. E há 9 anos é presidente do LID Campinas, uma das principais redes de relacionamento entre líderes empresariais. Seja muito bem-vindo ao Poder e Negócios de hoje, Silvia Queiroz. Um prazer tê-la aqui no programa. Igualmente, Thiago, o prazer é todo meu. A gente se encontrou há pouco tempo, né, num grande evento na região. Muito grata de estar aqui. Silvia, aqui o Poder e Negócio quer saber tudo, passado, presente, expectativas para o futuro. Tem história, não? Ah, eu tenho. Dá para escrever um livro, já vem. Já dá para escrever um livro. Ô Silvia, vamos começar então com a infância. Aqui mesmo, São Paulo, Brasil, como foi? Tá, eu nasci na Argentina, vim com 2 anos para o Brasil, vim para Campinas justamente porque meu pai veio no projeto do álcool realizar aqui na Unicamp. E aí iniciou toda uma trajetória dele e nós, por sermos crianças, seguindo. Meus 2 irmãos mais novos nasceram em Campinas. E aos 5 anos eu já fui morar nos Estados Unidos, depois eu voltei para o Brasil, morei no Paraguai, na Suíça, Peru, enfim, vários países, na própria Argentina. E isso foi me dando uma vivência, eu falo até adolescência. Na adolescência eu já queria um ponto fixo, né, raízes. Mas me deu uma vivência muito, que eu valorizo muito. E tudo isso em função do seu pai mesmo? Sim, tudo. Ele era diplomata da FAO, das Nações Unidas, e na época a função dele era buscar não só opções do setor de alimentação para a população mundial, como também de combustível. Por isso é que ele realizava esse estudo científico do álcool, né? Que depois acabou tendo grandes resultados. E aí, como que foi esse momento na sua vida que você se adaptava num lugar, mas, puxa, tem que ir para outro agora? Isso. E diferente, né? E línguas diferentes. Era uma época em que não existia a globalização. Hoje, se você pega uma criança da Europa e uma criança da América do Sul, elas conhecem os mesmos personagens, as mesmas expressões, músicas. E naquela época não, sem internet, sem nada. Então, cada país era um mundo diferente. E isso me ensinou, que eu sempre falo, de que quando você chega num lugar, você tem que primeiro se preparar, né? Ter assuntos, porque as pessoas gostam de estar com pessoas que acrescentem, mesmo as crianças. Então, eu sempre fazia um esforço para entender os outros, para poder também eu me adaptar. Então, por isso que eu falo que foi um grande aprendizado. Então, ao mudar, eu entrava numa escola nova, grupo novo, aí passava 2 anos, já mudava de novo. Então... E aí, como que fazia para se adaptar ali o idioma? Principalmente, acho que o idioma, né? Bom, na minha casa a gente sempre falou o espanhol e eu fui alfabetizada no inglês, porque eu fui para os Estados Unidos com 5 anos. E o português também falávamos, então assim, o meu forte são essas 3 línguas, eu sou fluente nas 3, e só na Suíça que eu tive que aprender o francês. Já não aprendi de criança, então é mais travado, mas a gente se comunica, que é o importante. Que é o importante, né? É uma vida toda de comunicação. E aí você se formou nos Estados Unidos mesmo? Sim, quando eu tinha 16 anos, eu fui morar nos Estados Unidos com a minha família, que eles ainda moram lá, meus irmãos, minha mãe. E aí meu pai faleceu e a minha mãe optou por continuar nos Estados Unidos. E quando eu estava com 24 anos, eu voltei para Campinas, só eu, os outros ficaram. E por quê? Porque eu casei. Aí eu vim para cá. E aqui nasceram meus filhos e assim,
Aí não saio mais de Campinas, adoro. Eu fico no vai e vem de Campinas e São Paulo, acho que como a grande maioria dos empresários, né, Campinas é um potencial gigante, mas ainda muitas coisas se definem em São Paulo. E, no fundo, a Bandeirantes e a Anhanguera é uma avenida. É verdade. Bom, e você foge totalmente daquele trânsito de São Paulo. Tá isso. Então agora estou firme. Não tem aqui. problema que as decisões sejam lá, né? O importante é que aqui tem uma vida mais tranquila. Com certeza, com certeza. E aí você já envolvida em projetos sociais? É isso, eu comecei muito envolvida em projetos sociais, especialmente com o Centro Infantil Boldrini. Foi uma causa que eu abracei, assim como projetos que envolviam crianças, seja por doença ou por necessidades de educação. Então, os dois pontos de criança. E em 2008, eu recebi a função, não foi antes, gente, 2006, eu recebi assim, uma função de fazer um grande desfile de moda, porque a ABEST, que era a Associação Brasileira de Estilistas, ainda, me propôs se eu não queria fazer um grande desfile para arrecadar fundos para alguma instituição. E eu escolhi o Boldrini. Aí uma amiga minha, Renata Podolsky, ela veio e falou: Silvia, você está fazendo uma coisa tão grandiosa, vamos fazer juntas e a gente divide com o Boldrini e com o Corsini. E aí iniciamos um projeto chamado Bem na Moda, porque a gente usava a moda como ferramenta de fazer o bem. Sim. E fazíamos todo ano grandes eventos, inovando no formato. Na época a gente até fez um super desfile com modelos famosíssimas no Royal Palm Plaza, numa segunda-feira. Todo mundo falava: vocês são loucas, como que vocês vão fazer numa segunda-feira um evento? Bom, lotou, foi um sucesso e a arrecadação foi maravilhosa na época para o hospital. E aí, então, o Bem na Moda, ele começa e ele dura bastante tempo. Ele dura. Quando eu assumi o Lead Campinas, eu realmente não consegui tocar o projeto. Continuo ajudando, acho que isso é uma missão que todo mundo, não precisa divulgar, mas todo mundo tem o seu trabalho, porque a gente vive num país que realmente temos que ter essa ajuda paralela, né? Então isso eu continuei, mas como projeto eu não consegui continuar. Em 2008 eu recebi o desafio de trazer a Casa Cor para Campinas também. Então, pouco a pouco eu fui me envolvendo com esse mundo de eventos. Sim. Né? E Casa Cor, a gente está falando de algo enorme. Enorme, enorme. E que foi assim, o João Dória, né, ele comprou a Casa Cor, a marca, e mudou um pouco o estilo, porque a Casa Cor antes ela era uma exposição de arquitetura, mas não tinha tantos eventos paralelos, né? Com a visão dele, a gente tinha que fazer todo dia, nos 40 dias de mostra, algum evento. E também aumentou o leque dos patrocínios, que para mim também foi um grande aprendizado, porque quando eu fiz o Bem na Moda, você pede patrocínio com um viés emocional, né? Envolve crianças, envolve ou uma doença, né? Ou uma necessidade. É um viés que você procura o institucional da empresa. Na Casa Cor, não é um institucional, é um marketing. Então, você já tem que mudar o seu approach, mudar a sua forma de apresentar o projeto. Então, para mim, foi uma universidade, um grande aprendizado. E eu fiquei 3 anos na mostra. E depois, como o João Dória vendeu para Abril, e ele saiu, eu também saí. Mas aí o trabalho no Lead veio porque nessa época paralela, antes só existia o Lead Brasil, que era em São Paulo. Eu participo do Lead Brasil desde 2003. A primeira viagem que eu fiz foi para a África do Sul, não chamava Lead, com o grupo de empresários, que é esse conceito de você juntar tomadores de decisão,
a fazer uma viagem, inicialmente era só viagem, fazer uma viagem e conviver durante 3 dias com muitas atividades, né, muita mídia, e proporcionar momentos de realizar negócios, mas só o princípio é tirar a armadura para que depois você marque uma reunião e consiga fazer. Era o início do conceito do networking, que na verdade é milenar, mas assim, profissionalmente falando. E assim, o grupo que iniciou queria muito que isso pudesse ser de forma mensal. Sim. E quando o João Dória deixou a Casa Cor, esse conceito veio à tona, criou-se o LEAD, depois o primeiro LEAD que teve foi Pernambuco, Ribeirão Preto e depois Campinas. Silvia, a gente vai continuar falando, mas a gente vai ter que ir para um rápido intervalo. Poder e Negócios volta já, fique aí. Quer informação atualizada, conteúdo de credibilidade e sem pagar nada? Então acesse tati.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece em Ribeirão e região. Notícias, política, esporte, economia, a opinião dos colunistas e muita prestação de serviço. É a notícia em primeira mão, para você conferir quando quiser, a qualquer hora no seu dia a dia e onde estiver. Tudo ao alcance de um clique. tati.com.br. Onde é o seu mundo? Seu mundo é a sua cidade. É nela que você vive, tem suas raízes e cria seus sonhos. É da sua cidade que você testemunha as mudanças que acontecem em todos os lugares. É para onde voltam sua mente, corpo e coração depois de dar a volta no planeta inteiro. E a TV Tati se orgulha de ser, através da tela da sua TV, computador, tablet ou celular, uma das janelas que te conecta com o mundo. TV Tati, sua TV, nossa cidade. Olha, agora eu tenho um recado para você que gosta de se vestir bem, ficar mais elegante e que precisa usar roupa social. A Camisaria Victor tem ótimas camisas sociais masculinas à pronta entrega e eles também fazem camisas sob medida. São várias as opções de tecidos e mais em ternos, gravatas, calçados e também moda esporte, polos, calças jeans, bermudas, modelos exclusivos, preços acessíveis e pagamento facilitado. Vale a pena conhecer, você vai ser muito bem atendido pelo Gesiel e toda a sua equipe. Lojas em São Paulo, em Campinas. Aqui em Campinas o endereço é a Avenida Nossa Senhora de Fátima, 106, no Taquaral. A propósito, a Camisaria Victor é a loja que me veste. Siga a Camisaria Victor no Instagram e fique por dentro das novidades. @camisaria.victor. Silvia, olha, você estava já me falando de toda essa chegada do LEAD em Campinas e toda uma estrutura que foi montada a partir daí, né? Exato. Então, a estrutura que foi montada foi que existiriam unidades desse LEAD de São Paulo, né, que antes era LEAD Brasil, mas agora virou LEAD São Paulo, com unidades em diferentes cidades, onde cada líder na cidade poderia atrair, digamos, os empresários da região para debates, mas o eixo principal é o conteúdo para gerar encontros e gerar negócios, né? Então, o conceito é assim muito claro e aberto. Então, não é uma questão de você levantar bandeiras, apesar que nós, óbvio, temos a responsabilidade, como formadores de opinião, de defender causas importantes. Mas quando nós nos reunimos, é buscar a junção de tomadores de decisão de grandes empresas para fomentar a economia, fomentar negócios, que nada mais o resultado é recursos, empregos e renda. Sim. Então, essa é a nossa missão. E esse relacionamento, ele passa barreiras, né? Sim. O LEAD hoje, ele é global. Tem 35 unidades, sendo no Brasil 19 unidades.
Então, por exemplo, a gente tem um lead Argentina, um lead Itália, lead Alemanha, mas dentro do Brasil também tem Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Então, toda essa junção é muito importante. Porque às vezes um empresário meu fala, Silvia, eu preciso fazer um negócio no Rio de Janeiro, você conhece tal empresa? Aí eu já pego, ligo para a presidente do Lead Rio, pergunto, aí conecto, ponho eles em contato, se criam situações para favorecer a oportunidade, esse relacionamento. E também, eu imagino que o Lead também tem um papel importante com as associações comerciais de cada lugar, né? Tiago, não só com as associações comerciais, assim como o poder público. O Lead, desde o seu início, foi muito forte na relação público-privado, no bom sentido, porque algumas pessoas sempre falam, público. Não. Público está aí para a gente construir juntos. Sim. Então, o empresário tem que se unir ao poder público para construir melhores opções e melhores situações de realizar negócios, né? E uma coisa também importante é que o Lead é multissetorial. Então, dentro do Lead você tem serviço, indústria, advogados, então vários setores, né? Alimento, agro, então vários setores. E às vezes, numa mesa, podem estar 2 concorrentes. Sim. Mas como a gente não faz encontros onde a pessoa vai com uma pastinha para vender, e sim para se relacionar, depois eles podem marcar um café, marcar uma reunião e realizar. Então, nem quando tem 2 concorrentes, a gente fomenta esse atrito, né? Ao contrário, a gente fomenta que se unem e sempre juntando pode chegar em alguma coisa interessante. Em Ribeirão Preto também é muito forte, principalmente a questão do agro. Sim, Ribeirão Preto é muito forte pelo agro. Nós temos também São José dos Campos, temos, eu falo assim, em São Paulo, Santos, que agora é litoral paulista. Sim. Acabou de inaugurar no ABC. E, bom, aí também em todo o Brasil. E esse network é algo que não pode parar. Não pode, e é assim, é o maior tesouro que alguém pode ter. Sim. E eu acho que é muito importante, Thiago, eu também falar que isso te ensina a valorizar cada pessoa que cruza no teu caminho. Tá? Porque hoje você pode achar essa pessoa que às vezes tem que tomar muito cuidado quando você não valoriza alguém, né? Porque essa pessoa hoje pode ser que ela não te ajude ou você sinta que ela não te agregue. Não, todo mundo tem alguma coisa para dar ou para agregar. E pode ser que hoje não, mas lá na frente sim. Então valorize cada pessoa que você encontre no seu caminho, porque todo mundo pode, de uma forma ou outra, criar essa rede que é o networking. Ô Silvia, todos nós temos a responsabilidade social, né? Você já falou da questão dos projetos sociais, a questão da ética, com o compromisso com o ser humano e também com o meio ambiente. Sim. A gente tem falado da questão da sustentabilidade, que é algo que chama bastante atenção, e isso é muito falado também, né? A gente até fala sobre a sigla ASG, que querendo ou não é algo que foi juntado aí para essa questão mesmo ser falada, tratada, pensada, e é muito importante, não, Silvia? É muito importante. Eu acho que tem 2 assuntos, 2 siglas que apareceram na nossa vida nos últimos tempos, né, que é a ESG e a LGPD, né, que são obrigações, né, que devem ser normal numa empresa, mas que não existia conscientização. E hoje as empresas têm, de forma interna, que cuidar, né, do seu meio ambiente, nas coisas que produz, como também se preocupar com o externo. Então, é aquelas coisas que já não é mais um diferencial, é uma obrigação. Sim, necessidade. Tem que ter ali. Você falou da questão da LGPD. Também é algo que hoje em dia faz muita diferença. A pessoa tem que ter cuidado com os dados de todo mundo. Tem. Inclusive, já a partir do final do ano passado, as empresas já estão sendo multadas. Sim. Então, no começo a gente achava, não vai pegar, não vai dar certo. Não, pegou, deu certo, já tem empresas sendo multadas e tudo mais, né?
Silvia, olha, a gente falou agora sobre essa questão toda da sustentabilidade. Vamos falar também desses parceiros que estão aqui em Campinas, empresários importantes como o Walter Patriani. Construtora Patriani recebeu o título de empresa cidadã pela Câmara Municipal de Campinas. O diploma ele foi concedido pelo vereador Fernando Mendes em função dos mais de 10 anos de atuação aqui em Campinas. O Walter Patriani falou aqui com o Poder e Negócios sobre esse carinho todo que ele tem pela nossa região. Veja. Nós somos a primeira empresa a receber o título de empresa cidadã. É muito orgulho, porque tem muitas empresas importantes na cidade, mas nós somos os primeiros. E a gente gosta de Campinas, a sede da Patriani fica em Campinas, a nossa sede do interior. É uma cidade que a gente se dá bem, a gente entende o campineiro. Nós fazemos muitas ações na área esportiva, por exemplo. Nós fazemos o patrocínio do vôlei, o patrocínio do basquete. E agora envolvidos com o centro de Campinas. Nós achamos que a região central precisa de ajuda, precisa de apoio. E nós estamos patrocinando a Rua 13 de Maio. É linda é uma rua toda de guarda-chuvas. E vou dar uma notícia bacana para você. É a maior rua de guarda-chuva do mundo. Nós fizemos uma pesquisa e a gente está ganhando de Dubai. Campinas, a gente deu uma aumentadinha na rua porque a gente não ia perder para Dubai. Nós somos orgulhosos. Então, Campinas agora, a Rua 13 de Maio, no centro, toda coberta, são 5 quadras de guarda-chuva, perto de 4.000 guarda-chuvas. E nós fizemos uma pesquisa e nós somos a maior rua de guarda-chuva do mundo. Ganhamos de Dubai. Quer informação atualizada, conteúdo de credibilidade e sem pagar nada? Então acesse tati.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece em Ribeirão e região. Notícias, política, esporte, economia, a opinião dos colunistas e muita prestação de serviço. É a notícia em primeira mão, para você conferir quando quiser, a qualquer hora no seu dia a dia e onde estiver. Tudo ao alcance de um clique. tati.com.br. Onde é o seu mundo? Seu mundo é a sua cidade. É nela que você vive, tem suas raízes e cria seus sonhos. É da sua cidade que você testemunha as mudanças que acontecem em todos os lugares. É para onde voltam sua mente, corpo e coração depois de dar a volta no planeta inteiro. E a TV Tati se orgulha de ser, através da tela da sua TV, computador, tablet ou celular, uma das janelas que te conecta com o mundo. TV Tati, sua TV, nossa cidade. Muito bem, de volta com o Poder e Negócios, agora para a etapa final. Vamos saber sobre expectativas para o futuro. Silvia, muita coisa pela frente ainda deve acontecer, não? Exato, sim. Bom, primeiro que todo mundo sabe que a gente passou, não só o Brasil, o mundo todo, passou por 2 anos terríveis de pandemia e depois veio escassez de produtos, uma série, inflação, juros altos. Então, isso é uma coisa que o mundo todo está vivenciando. No nosso caso de Brasil, somou-se a mudança de governo. E sem entrar em debates políticos, nós e os empresários do LIDE seguimos positivos, porque a gente tem que estar, adequações têm que acontecer, porque existem setores que cresceram muito durante a pandemia, o setor de tecnologia e de saúde, mas é óbvio que uma vez que as coisas foram se equilibrando, adequações vieram, né? Eu até dou muito o exemplo do Google, Amazon, que todo mundo achando terrível porque eles estão demitindo. Mas é claro, porque durante a pandemia houveram grandes contratações para uma realidade que depois voltou ao normal, né? Então, assim, o futuro continua sendo positivo. As pessoas estão voltando a se adequar aos novos sistemas, tá?
Lógico, em toda a sociedade existem as pessoas que ficam desempregadas, as dificuldades, mas Campinas, em nossa região, continua crescendo. 2022 teve recorde, 32 mil empresas foram abertas, enfim. Então, nós continuamos produzindo e nós somos muito abençoados de morar num estado que cresce, né, até quando a gente dorme, e a nossa região é muito forte. Nós somos o quarto potência financeira do Brasil, quarta. Então, assim, nós temos que valorizar o que a gente tem e tentar ser positivo, porque, né, sempre é assim. Ô, Silvia, me diz uma coisa, as pessoas que estão assistindo aqui ao Poder do Negócio precisam saber, né, como uma forma até de incentivo, né, porque na vida muitos são os nãos, as dificuldades e tudo. Como que avançar? Como que chegar no objetivo? Bom, eu acho que cada pessoa tem a sua história, mas na minha experiência é disciplina e persistência. E networking, porque muitas vezes você tem a disciplina e a persistência de ficar tentando, mas você tem que estar na hora certa, né, com as pessoas certas, e isso é muito importante. Por isso a gente às vezes escuta histórias de pessoas muito capacitadas que às vezes não dão certo. Então, se eu posso dar algum conselho, é disciplina, né, persistência, porque só persistindo é que você consegue. Porque os não são... Nossa, é muito não. Você já ouviu vários não? Muito não, mas eu sou bem teimosa. Eu vou insistindo. Então, por isso que eu falo persistência, e também porque você cai muitas vezes, né? Tem aquele ditado que fala que ninguém vê os tropeços, né? Mas todo mundo passa por isso. E o que importa é quão rápido você se levanta. Sim. Né? E o networking também, para mim, é um tesouro e me ajudou muito na vida. Silvia, agora a etapa final do programa é uma parte aqui, eu vou lançar um tema e você vai pensar rápido e responder rápido sobre esses temas. Bom, quero saber aqui sobre esses temas e testar sua mente com isso. Vamos lá. Trabalho. Dedicação. Mundo empresarial. Pujança. Lead. Networking. Cenário econômico. Positivo. Empreendedorismo. Dedicação. Um sonho seu. Nossa, um sonho meu pessoal. Sim. Eu queria viajar mais. Profissional? Sonho? Um sonho profissional? Eu quero que o LEAD continue a se fortalecer no mundo todo, que as pessoas entendam o valor dele. Fé. Deus. Vida. Família. Poder. Negócios. Negócios. Poder. E networking. Sucesso para Silvia Queiroz, o que é? Para mim é mudar a vida das pessoas que eu toco. São muitas pessoas, não? Eu tento. Silvia Queiroz? O que eu sou? Se defina? Uma batalhadora. Obrigado, viu, pelo bate-papo. Infelizmente, não temos mais tempo. O Poder de Negócios de hoje fica por aqui, mas trechos do programa estarão disponíveis no nosso Instagram já nessa semana. E o programa na íntegra no nosso canal no YouTube. Aproveita para seguir e curtir as nossas publicações. Uma excelente e abençoada semana para você.